Fala galerinha, Caio Correia mais uma vez. Quero te fazer um pedido bem especial. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dê um joinha. Vai nos ajudar poderosamente e você vai ser extremamente abençoado com o nosso conteúdo. Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus. Fala pessoal, Caio Correia mais uma vez. Hoje nós iremos refletir sobre Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Jesus, nestes dois versículos, nos compara ao sal e à luz. Jesus diz, sal da terra e luz do mundo. Observe que há uma análise comparativa sobre dois termos em que Jesus quer falar sobre a mesma coisa. Terra e mundo. Sal da terra e luz do mundo. Vamos analisar um pouco o adendo do sal. Por que Jesus nos chama de sal da terra? Quais são as características existentes no sal que faz com que Jesus nos compare a este elemento? Jesus poderia ter nos comparado a qualquer outro condimento, mas Jesus escolhe o sal para poder comparar os seus discípulos, os seus filhos, a sua igreja. Vós sois o sal da terra. Quais são as verdades implícitas sobre esta comparação? Em primeiro lugar, o sal dentro do contexto do Império Romano era algo de grandíssimo valor, algo de autoestima, tanto que o termo salário deriva da palavra sal. E quem não gosta, né, galera, de salário? Todo mundo gosta de salário. Logo, salário vem do termo sal. E na época do contexto romano, o sal era estratégico, ao ponto de que eram construídas vilas para protegerem as salinas, porque era algo estratégico. Jesus, em primeiro lugar, está nos comparando a algo de estima, algo de grande valor, algo importante. Mas não é só isso que Jesus quer dizer. O sal é o diferenciador, é o modulador, é aquele que dá o equilíbrio ao corpo humano. Tanto que o sal tem duas características importantes do corpo humano. A primeira, o sal, ele distribui no corpo humano o nível de água. Então o sal, ele é quem distribui. E ele também regula, em segundo lugar ele regula, ele leva a quantidade exata para cada parte do seu corpo. Se nós fizermos uma análise básica de que o corpo é o mundo, a igreja é o sal, somos nós quem regulamos, somos nós quem modulamos o nível de água, palavra de Deus, sobre este mundo em que nós estamos vivendo. Agora, o que Jesus quis dizer com sal da terra? Terra está empregado em qual sentido? Sob a ótica de qual aspecto? Eu quero fazer uma síntese com você de Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoa a terra, nos versos 15, 16 e 17, quando Deus diz que maldita é a terra por tua causa. Agora eu tenho um texto dizendo que a igreja, que nós somos o sal da terra, os influenciadores da terra, aqueles que trazem para a terra sentido, aqueles que dão gosto, sabor a esta terra em que nós estamos vivendo. Tamanha responsabilidade que Jesus atribuiu ao dizer que somos sal da terra sobre este mundo em que nós estamos vivendo. Ora, sal no conceito de estímulo-valor, sal no conceito de regulador, distribuidor de água no corpo humano, sal como capacidade de influenciar uma terra que está sistemicamente caída, corrompida e moralmente desestruturada. A igreja, ela tem o papel de mudar a ótica da terra, do sistema em que nós vivemos, com base nesta perspectiva. Agora, a grande questão é como está
este mundo, esta terra que Jesus disse que nós, sua igreja, somos o sal. A terra, no seu sentido sistêmico, nós podemos fazer uma análise básica sobre 3 aspectos. Primeiro, o aspecto geopolítico. Segundo, o aspecto religioso. Terceiro, o aspecto cultural. Falar um pouco sobre o aspecto geopolítico. A grande pergunta que se faz é: o que é geopolítica? Vamos conceituar basicamente geopolítica. A grosso modo, geopolítica é a maneira como eu me relaciono no tempo e espaço e politicamente como gestor, administrador do comportamento que eu vou ter em relação ao espaço-tempo em que eu vivo. Vamos dar alguns exemplos. Um exemplo básico é o que acontece no campo estratégico de guerra de países como Israel e Rússia. Enquanto em Israel não pode recuar, porque a sua fronteira com o mar só tem 14 quilômetros até o mar. Se Israel recuar, logo eles cairão no mar. Mas a Rússia, por ser o maior país territorial do mundo, a Rússia já não tem tantas águas que a banham. Logo, a Rússia vai usar a estratégia de círculos concêntricos. Observa como que o conceito geopolítico muda a minha vida e o meu comportamento de acordo com as características de cada país, de cada lugar. Olha aqui para o país, no nosso país, o Brasil, a maneira como nós relacionamos culturalmente com a nossa economia. A nossa economia está esmagadoramente baseada na agricultura, na indústria e na pecuária. Logo, a nossa agricultura é facilitada pelo conceito geográfico do território brasileiro, do clima brasileiro e das características que a geografia proporciona para o Brasil. Quando nós olhamos para a Rússia, são 9 meses de inverno, não tem como plantar tanto. Então, as características dos russos, economicamente, socialmente, tradicionalmente, vai mudar de acordo com a geopolítica. Logo, o dado geopolítico, ele é importantíssimo no aspecto de sermos sal de uma terra tão complexa geopoliticamente falando. E quando nós olhamos para este conceito e para a situação em que estamos vivendo, nós podemos ligar as nossas anteninhas de alerta para 3 países: China, Estados Unidos e a Rússia. Nós sabemos que nós não temos uma guerra declarada, mas implicitamente, ocultamente, ideologicamente, vivemos uma guerra fria, uma guerra estratégica, uma guerra armamentista. E esta guerra é extremamente perigosa por causa das características que estão inseridas no contexto destas 3 nações. Nós temos do lado do Ocidente os Estados Unidos como um país capitalista, democrático, que se opõe ao lado oriental, que temos a China, e o lado europeu-asiático, que temos a Rússia. Países que têm um sistema de governo totalmente diferente. A China com o seu partido comunista, que agora em 2019 fez 70 anos e que cresceu de uma maneira assustadora. De 1912 até 2019, a China cresceu demais. E o crescimento da China se dá ao investimento que os Estados Unidos fez na China desde 1912. Os Estados Unidos fez relações com a China, levando para a China o cristianismo, levando para a China a tecnologia, levando para a China investimento. Porque o presidente Nixon, em 1972,
fez um discurso para poder evitar uma possível guerra entre as duas nações e fomentando o mercado chinês e a economia chinesa, acreditando que quanto mais eu investir na China, menos comunista a China ficará. Eu irei alimentar a economia de mercado, eu irei elevar o conceito tecnológico e a China irá se tornar capitalista, democrática. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a China se armou de maneira assustadora e hoje já está como que implicitamente vivendo em guerra com os Estados Unidos. A China deixou de ser um gatinho e se tornou um gigante. Em 1995, a China era menor do que a Itália, economicamente falando. Hoje, a China é o segundo maior PIB do planeta. A China é quem detém a tecnologia do 5G. A China é quem assusta e se coloca frontalmente, frente a frente com os Estados Unidos da América. 600 milhões de câmeras de reconhecimento facial estão espalhados por todo o país chinês. A China tem mais de 2 bilhões de habitantes monitorados dia e noite pelo Partido Comunista Chinês. A China se coloca como um gigante no cenário mundial. Os Estados Unidos, preocupado com o crescimento pungente da China, se arma estrategicamente. A Rússia, aliada da China, está tanto biológico, quanto químico, quanto nuclearmente armado contra os Estados Unidos em uma possível guerra. O mundo já vive o clímax, a perspectiva, já vive os sintomas de uma possível guerra mundial. E se tivermos uma próxima guerra mundial, os níveis de estrago serão estratosféricos. Não teremos uma guerra comum, normal. Já dizia o antigo presidente dos Estados Unidos, Franklin, que se tivermos uma guerra entre estas duas nações, nem as duas guerras mundiais se equipararão ao estrago que esta guerra pode deixar. Logo, atente-se, que sal nós temos sido? Qual é o posicionamento da igreja brasileira dentro desse conceito geopolítico em relação às verdades que nós estamos vivendo? E o que mais me deixa impressionado, escute, é que enquanto o mundo está nesta tensão toda, a igreja brasileira está discutindo qual é a hora que vai lançar o próximo capítulo da série da Netflix. Quem vai ganhar o Big Brother? Quem vai ganhar a Fazenda? Crente pode fazer tatuagem? Pastor pode ser mulher? Existe pastora? Entenda a distância que estamos de influenciar um mundo cada vez mais globalizado e com assuntos cada vez mais acentuados, e nós preocupados com a roupa do próximo congresso, com a cor que a igreja vai ser pintada, com podemos ou não podemos fazer isso ou aquilo. A igreja brasileira se comporta como um menino, como um bebê diante dos grandes assuntos mundiais, diante da globalização e da guerra cibernética. Os hackers chineses em 2016 roubaram mais de 60 milhões de informações pessoais de funcionários públicos do mundo inteiro. E a igreja brasileira está preocupada. Como que nós vamos fazer o próximo congresso? Como que nós vamos vestir a roupa? Como que nós vamos decorar a nossa igreja? Como que nós vamos lidar com os nossos jovens querendo ou não querendo fazer tatuagem? Quem vai ganhar o Big Brother? Quem vai ser o campeão do próximo campeonato brasileiro? São temas da igreja brasileira.
Acorda, igreja! Acorda, igreja! Sal da terra, luz do mundo. O mundo precisa de você. A sua capacidade de influenciar não pode ser mediocrizada, como nós estamos desvalorizando a capacidade que Deus deu à igreja, que a igreja possa acordar e que nós venhamos influenciar. Oh, glória! Acorda, igreja! Sal da terra, luz do mundo. Acorda! Vamos investir nos nossos jovens, vamos investir nos nossos músicos, vamos investir naqueles que podem fazer alguma coisa, porque a capacidade de salgar está desaparecendo. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.